Queridos, graça e paz, um bom dia para todos. Aqui é o Bispo Marcos, nessa manhã de terça-feira, e mais um devocional com Deus. E eu queria compartilhar algo com você nessa manhã de terça-feira. E a palavra de Deus para os nossos corações se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, o seu versículo 26. 1 Samuel, capítulo 2, o seu versículo 26, que vai dizer assim: E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia agradável assim para o Senhor, como também para os homens. Vou repetir. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-lhe agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Queridos, esse texto em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, fala de um crescimento do profeta, do sacerdote, do juiz chamado Samuel. Alguém que a sua mãe era estéril, Deus permite que ela gerasse Samuel e depois gerasse mais filhos. E aí eu quero chamar a tua atenção para alguns aspectos desse contexto, dessa palavra. O texto vai dizer que ele crescia e ele era um menino que era agradável a Deus e aos homens. E é interessante que o ambiente que esse menino cresceu era um ambiente totalmente adverso, aonde o sacerdote já não tinha mais as revelações de Deus, aonde os filhos de sacerdotes prostituíam-se, usurpavam das gorduras oferecidas em sacrifícios pelas pessoas a Deus. Ele vivia num ambiente totalmente contrário, mas mesmo assim ele crescia fazendo a vontade de Deus. Ele não se deixava contaminar pelo real cenário que ele vivia, um cenário de incredulidade, um cenário de prostituição, por que não? Um cenário de falta de temor a Deus, um cenário em que o sacerdote já não tinha mais a sensibilidade para repreender aquilo que de errado seus filhos faziam, um cenário que mostrava claramente que o Senhor não estava se agradando disso, mas ele agradava o Senhor. E é interessante que as pessoas viam em Samuel uma diferença. Bispo, o que o senhor quer dizer nessa manhã? Nessa manhã de terça-feira eu quero chamar a atenção para você. Não é o lugar que vai te influenciar. Não é a situação que vai te influenciar. Mas é a tua posição que vai fazer a diferença. Samuel não se deixou contaminar por Finéias. Não se deixou se abater por ter um sacerdote que não tinha mais as revelações de Deus. Mas ele conseguiu seguir em frente, seguir adiante, fazendo a vontade de quem ele havia escolhido, Deus. Nessa manhã de terça-feira, eu quero chamar a tua atenção para o cenário que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo num cenário igual eu. Fui criado numa comunidade chamada Cidade de Deus, mas não me deixei contaminar pela situação. Decidi seguir em frente, fazendo a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. Algumas pessoas dizem que não tem oportunidade. Não. É uma atitude. É uma tomada de decisão. Samuel decide não se corromper com tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Ele decide seguir a palavra de Deus. Ele se decide a servir a Deus. Ele decide ser um homem de Deus. Ei, deixa eu dizer para você. O texto diz: e o mancebo, e o menino Samuel crescia, fazendo o que era agradável ao seu Senhor. Eu não sei qual ambiente que você está vivendo.
Talvez seja um ambiente onde tem muita confusão. Talvez seja um ambiente que tenha muita fofoca, muito disse-me-disse, um ambiente onde o tráfico predomina. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, de terça-feira. Não se deixe ser influenciado, mas seja um influenciador da palavra de Deus, da vontade de Deus. Seja um diferencial no meio das trevas. Sabe? Eu não sei se você já teve a oportunidade de você viajar de carro, de ônibus, e chega um determinado momento do dia que escurece, e você está passando no meio do nada, e uma luzinha lá no final faz uma grande diferença. Essa luzinha sou eu e você, no meio da escuridão. Nós precisamos ser a diferença. Nós temos que ser luz no meio da escuridão. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Samuel não se contaminou com aquilo que estava à volta dele, mas ele decidiu se posicionar. E o menino crescia, agradando e fazendo a vontade de Deus, e chamando a atenção dos homens, porque ele era um diferencial. E nessa manhã de terça-feira, não é um cenário, não é a situação que estás vivendo que vai te abater, é a tua posição que vai fazer a diferença para mudar o cenário que você está vivendo. Queridos, nessa manhã, eu queria que você guardasse essa palavra na tábua do teu coração. O menino crescia e fazia tudo que era agradável a Deus. O cenário era diverso, mas ele decidiu ser a diferença. É hora de você decidir no cenário que você está vivendo, fazer a diferença. E qual é a diferença, bispo? A diferença é fazer a vontade de Deus. A diferença é estar no centro da vontade de Deus, para que Deus venha a ser o primeiro lugar em sua vida. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã de terça-feira, e que Deus te abençoe poderosamente. Eu queria orar por você nessa manhã. Pai, eu quero apresentar cada vida, Pai, de cada ouvinte, de cada pessoa que está vendo, está vendo esse vídeo, Pai. Que essa palavra possa encontrar guarida no coração dos teus filhos, Pai. E que haja uma mudança, que haja uma transformação, Pai. E que o teu nome venha a ser glorificado na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe essa palavra. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.